Boa noite, pessoal. Eu vim aqui preparar uma aula, tá, para vocês a respeito de escalas termométricas. Eu recebi algumas mensagens pedindo uma aula explicativa, um pouco de prática, né, em relação aos exercícios que a gente trabalhou em aula, né, nessa semana, né, na segunda-feira, tá? Talvez essa breve explicação aqui não vai para vídeo, mas pretendo editar, mostrar em momentos futuros, né, alguma prática que a gente vai estar realizando e uma aula aqui que a gente vai estar colocando então, tá? Espero que vocês compreendam, tá, a aula. Vou tentar deixar mais claro possível. Vou tentar ser o mais breve também possível, para que essa videoaula, né, seja praticada por vocês, aplicada por vocês, e que, diga-se de passagem, são exercícios que eu pretendo sim cobrar em trabalhos, né? Talvez vocês não tenham recebido ainda a relação de trabalho no momento que foi gravado esse vídeo, mas o colégio já está preparando também, junto comigo, vai estar enviando para vocês a relação de trabalho, e assim que ela estiver pronta, basicamente, algum dos pré-requisitos que eu estou pedindo é o aluno conseguir converter, né, claro, dentro das situações básicas, né, os exercícios de escalas termométricas. Então fiquem à vontade, tá bom, para perguntar em momentos futuros dúvidas, explicações, resoluções que vocês queiram também fazer junto com o professor, tá? Em momentos paralelos. Mas acredito que essa videoaula, ela encerra por completo a questão de transformação de escalas termométricas, tá bom? Pelo menos diante das aulas. A gente vai dar continuidade no conteúdo. O conteúdo vai cair também a questão de calorimetria, tá? Conceitos mais práticos em questão de como transformar outros tipos de calor, outros tipos de medida, né? E daí então a gente vai estar trabalhando continuamente. Bom, pessoal, então iniciando então essa aula. Anteriormente a gente falou sobre o que é calor e o que é temperatura. Caímos então nas escalas termométricas. As escalas termométricas, elas foram criadas, né, ao longo da história por diversos cientistas. No entanto, 3 se destacaram aí fortemente. E o primeiro que a gente vai começar a analisar é a escala Fahrenheit, que foi descoberto por Daniel Fahrenheit. Tá? Ela foi criada por Daniel Fahrenheit, um inventor do termômetro de mercúrio, em 1714. Para isso, ele escolheu 2 pontos de partida, que chamamos de pontos fixos. Fahrenheit colocou seu termômetro, ainda sem nenhuma escala, dentro de uma mistura de água, gelo e sal de amônia. O mercúrio ficou estacionado em determinada posição, já que a temperatura estava baixa, ela se estacionou ali, né? A qual ele marcou o chamado de zero. Após estabelecer esse primeiro ponto, colocou este termômetro para determinar um segundo ponto, a da temperatura do corpo humano. Tá certo? Então, da escala 0 até a escala que a gente tem hoje, ele padronizou para 32 Fahrenheit, tá? Graus Fahrenheit. Porque assim ele conseguiu medir. É claro que isso é uma versão da história. Vocês vão ter a oportunidade de descobrir outras versões históricas da descoberta, tá bom? Do termômetro e da temperatura estabelecida. Tanto é que é uma indicação de trabalho para vocês. Um dos tópicos, né? Não vou soltar spoilers, porque como eu falei na apresentação anterior, ela vai ser passada junto comigo, né? Pelo colégio. E a gente vai estar trabalhando isso junto ao longo do bimestre, tá ok? Então, sendo o primeiro aí trabalhado, a escala Fahrenheit, tá certo? Aí descendo um pouquinho, a gente vai ter a continuação do texto. Então ele marcou: quando o mercúrio novamente estacionou em determinada posição, ele marcou e chamou de zero. Depois, foi só dividir os espaços entre 0 e 100 em 100 partes iguais.
Depois disso, quando Fahrenheit colocou seu termômetro graduado numa mistura de água e gelo, obteve o valor de 32 Fahrenheit. Quando o colocou em água fervendo, obteve o valor de 212 Fahrenheit. Portanto, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição é 202 Fahrenheit. Essa escala é geralmente usada nos países de língua inglesa. Então, como ele fez? Sintetizando, né? Ele colocou na água gelada, bem gelada, com sal e amônia. Tá? Estabeleceu, então, um ponto zero, certo? Após isso, ele comparou com a temperatura do corpo humano. A temperatura do corpo humano, ela é mais quente, obviamente. Então, ela subiu essa escala, esse mercúrio, né, a uma escala mais ou menos, o que ele marcou ali, né, que chegaria a próximo ao corpo humano. Ele não tinha estabelecido ainda, né, o ponto de temperatura, uma vez que só o mercúrio estava subindo de nível, né. Após isso, ele colocou dentro de uma temperatura de ebulição da água e estabeleceu o marco. Após isso, o marco 100, ele desceu de novo a temperatura, né, desse mercúrio, ele desceu a agitação molecular presente no mercúrio, tá, no frasco de mercúrio, e ali ele marcou como sendo o marco ponto zero, tá? Só que num valor de 32 Fahrenheit, tá certo? A do gelo, que seria comparada à temperatura do corpo na época. Hoje a gente sabe, né, que a temperatura do corpo ela varia entre 36 a 37 graus Celsius. Tá bom? Passando da escala Fahrenheit, a gente vai continuar a leitura da escala Celsius, tá? E a escala Celsius, que é o que a gente trabalha mundialmente, ela é mais difundida, né, entre os países, tá certo? E a gente vai estar trabalhando aí. A escala Celsius, ela foi criada por Anders Celsius, um astrônomo sueco, em 1742. Ele escolheu um ponto fixo, nos quais a sua escala seria baseada nos pontos de fusão do gelo, quando o gelo vira água líquida. Lembrando, né? São estados de transformações aí. O de ebulição da água, quando a água ferve. Tá? Ele colocou então um termômetro que vê os diferentes estados físicos. Um ponto de fusão, né? O estado de ponto de transformação em fusão, e o outro estado de transformação momento que a água ferve. Ele colocou um termômetro dentro de uma mistura de água líquida e gelo, em equilíbrio térmico. Na posição em que o mercúrio estabilizou, marcou um ponto zero. Depois colocou o termômetro na água, em ebulição, e onde o mercúrio estabilizou, marcou o ponto 100. Estava criada então a escala Celsius. Sua vantagem era que ela poderia ser reproduzida em qualquer canto do planeta. Afinal, ao nível do mar, a água sempre vira gelo e ferve nas medidas de temperatura. A escala Celsius é a mais comum de todas as escalas. Vou descer um pouquinho aqui. Escalas termométricas. Tá? Então, basicamente, o dele foi um experimento mais simples, né, do que o Fahrenheit, para tentar descobrir as variações de temperatura. Utilizou aí a água, assim como o Fahrenheit também utilizou, só que o Fahrenheit utilizou o corpo humano para estabelecer um marco de 32 Fahrenheit. Lembrando, né, que é onde o termômetro acabou apontando. Ele marcou, né, depois atingiu o marco 100 da temperatura Fahrenheit, atingiu o marco 100. Ele marcou sendo 100%, né, ou 100 de escalas, que seria a escala máxima de alguma coisa, né? Seria estar 100% cansado, estaria 100% certo. Ou seja, Fahrenheit fez o marco de 100% das coisas. Marco máximo aí. Tá certo? O Celsius também, a mesma ideia, utilizada, a mesma ideia, né, encaminhada, como o Fahrenheit fez também. Já descendo um pouco, a escala Kelvin foi proposta em 1854 pelo físico matemático irlandês William Thomson. Deixa eu descer um pouquinho. William Thomson Lord Kelvin. A escala Kelvin adota como ponto de partida o zero absoluto, ou seja, o ponto onde ocorre a ausência total de vibração molecular. Tá? Ele fez uns cálculos, né, onde as contas apontavam
para o marco de 273 kelvins, né? Aonde todos os padrões já descobertos, né, chegava a 0 e a 32 Fahrenheit, a questão da temperatura mínima para agitação molecular naqueles estados que a gente observava, né? A gente sabe hoje em dia que o gelo, por mais congelado que ele esteja, né, no ponto 0, um ponto -1, -2 Celsius, por exemplo, ou até mesmo 20 Fahrenheit, né, onde o gelo está bem congelado, ele está sólido, porém, a gente sabe que ainda intramolecular, ainda há um movimento molecular ali presente, uma vibração ali ainda presente. Então, segundo os cálculos feitos por Kelvin, tá, ele conseguiu diminuir mais e viu que o zero absoluto equivaleria a 273 Celsius, né, em graus Celsius, menos 459 em Fahrenheit. Tá certo? Esse sim seria um marco absoluto. Obviamente que eu não vou passar o cálculo aqui para a gente saber como que foi esses cálculos, como foi que Kelvin chegou a este marco zero absoluto, né? A gente sabe que é importante para nós, é que Kelvin ele trabalha assim com temperaturas onde há sim zero absoluto. E zero absoluto significa que é ausência de vibração molecular, certo? Então tá aqui, ó, zero absoluto, ausência de vibração molecular. Pessoal, peço para que vocês que tiveram umas dúvidas em respeito disso, revisem o vídeo, tá? À vontade. E ainda persistindo alguma dúvida, chama o professor, eu vou estar tentando montar uma forma de mostrar para vocês. Mas a princípio, como vocês vão fazer isso como um trabalho também, a pesquisar mais fundo, acredito que até lá vocês vão estar sabendo muito mais e vão estar tirando todas as suas dúvidas que ainda ficaram, tá bom? E se vocês quiserem trabalhar com temas mais profundos, à parte, a gente também pode estar conversando, tá ok? Vamos agora para as questões, tá bom? Onde eu vou estar postando a segunda parte do vídeo. E assim a gente vai estar trabalhando as questões de transformações de temperatura, tá bom? Em Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Te vejo lá. Bom, antes da gente ver a fórmula geral, né, e a fórmula simplificada que eu passei na aula anterior, vamos partir para um exemplo, né, de conversão aí, tá? Então temos lá T de temperatura, tá? Temperatura em Celsius, que é o que ele está pedindo, tá bom? A gente não sabe ainda a princípio o valor, mas a gente vai estar discutindo. Então temperatura de Celsius dividido por 5 é igual, lembrando que 0, né, é igual a 32 em Fahrenheit. Então a gente sabe disso, né? A gente não sabe quanto que vai dar a temperatura, porque eu não passei ainda a temperatura em Celsius, o quanto seria, né, em Fahrenheit, que é o que a gente está tentando descobrir, né? Então, ó, temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Isso aqui, pessoal, é uma fórmula onde a gente vai tentar, a gente vai estar convertendo a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Se tivesse dado Fahrenheit, a gente também conseguiria converter para achar a temperatura em Celsius, tá ok? Então temos lá. Foi passado então uma temperatura de 45 graus Celsius. Da onde surgiu, professor, esse 45? Esse 45 surgiu do exercício que foi dado. Aqui a gente só está resolvendo só a conta. Então foi dado 45 graus, tá? Esse 45 graus ele vai ser dividido por 5, porque faz parte da fórmula, lembra disso? É dela, é da fórmula, tá ok? Da fórmula simplificada. A gente tem a temperatura Fahrenheit, que é o que a gente quer descobrir, menos 32 dividido por 9. Ok? Então, continuando. 45 dividido por 5, o resultado é 9. Fahrenheit, temperaturas em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, que é o que faz parte dessa conta aqui que a gente vai descobrir, passando agora os cálculos a limpo. Tá?
Temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a 9 vezes 9. De onde surgiu esse 9, professor? 9 vezes 9. 9 não é o que a gente descobriu, que é 45 dividido por 5? Que é 9. O 9, que estava dividido na fórmula em Fahrenheit, ele passa para o outro lado multiplicando. Tá? Então, 9, que é da fórmula Fahrenheit, ele passa para o outro lado multiplicando. Mas por que ele foi parar do outro lado? Isso aqui é simplesmente uma montagem, tá bom? Que o escritor aqui, né, a pessoa que estava calculando, ele preferiu passar para lá, né, do outro lado, a igualdade, porque não importa se o igual está para cá ou se o igual está para lá. Tá bom? Do outro lado. Vai ser a mesma coisa, é a mesma ideia. Tá bom? A ideia aqui é só fazer a conversão e limpar passar a limpo esses cálculos aqui. Então, 9 vezes 9 dá 81, correto? Olha lá, 81. 9 vezes 9, 81. 81, né? É igualzinho, tem que dar igualzinho esses valores aqui que a gente vai gerar desse lado aqui. TF Fahrenheit menos 32 é igual a 81, tá? Mas como que a gente vai descobrir qual é o valor de Fahrenheit, né? A gente tem que passar para lá, o que está menos passa somando, né? E aí a gente faz a soma de 81 mais 32, a gente descobre então o valor de Fahrenheit. Faça uma conta, contrário. Coloca lá, 113 menos 32. Vê se não dá igualdade aqui desse lado aqui, 81, que a gente descobriu. Vai dar igualzinho, correto? A diferença aqui é que a gente não sabia o valor anteriormente, a gente tinha que passar a conversão contrária para descobrir qual é o valor de Fahrenheit. E a gente descobriu que é 113. Pessoal, quero passar de novo, frisar que na conta, na matemática, a regra ela é fixa. A regra do que está dividindo passa multiplicando, correto? Vocês podem ter gerado uma confusão nessa hora, né? Durante a fração aqui, ó, que por que multiplicou? A regra matemática é essa. O que está dividindo de um lado passa para o outro lado multiplicando. Subtraindo passa somando. Tá certo? Professor, se tivesse somando, vamos supor, TF mais 32, se tivesse somando, aí passa do outro lado o quê? Subtraindo. É sempre o contrário, tá? Mas nunca multiplicando, né? Numa subtração ou soma, nunca passa multiplicando. Exceto passa multiplicando o que está dividindo. E se estivesse multiplicando, passa dividindo. Tá bom? O contrário. É sempre o contrário. Multiplicação, divisão. Soma, subtração. Essa é a regra da matemática. Tá bom? Isso não muda e nunca mudará. Tá certo? Aí agora a gente vai passar o slide para passar para uma segunda parte. Agora a gente vai passar para a segunda parte, onde a gente vai ter a fórmula, né, de conversão sobre cada item que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, a fórmula simplificada, certo? É o que a gente trabalhou agora. O que a gente quer descobrir é a temperatura em Celsius para Fahrenheit, tá bom? Então é Celsius para Fahrenheit. E aqui, ó, poderia ser para, tá bom? Celsius para Fahrenheit, como também é válido Fahrenheit para Celsius, tá bom? Façam aí aquela conversão contrária, também vocês vão achar. Vamos supor que vocês têm o valor de 113, que é da conta anterior, certo? A gente não sabe, vamos fingir que a gente não sabe que é 45, tá bom? A gente não sabe o valor, né, do Celsius, então a gente passaria 113 menos 32, faça a primeira conversão do menos aqui, depois divide e a gente vai achar o valor, certo? Passa para lá multiplicando, né, e depois a gente acha o valor aí dessa equação, tá bom? Bom, beleza. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Aqui, pessoal, é temperatura em Celsius para Kelvin. A gente quer descobrir quanto que seria, né, do zero absoluto até o máximo de temperatura, né? Existe muito mais, professor, do que o Kelvin definiu? Sim, existe muito mais, pessoal. Tanto é que Celsius também não existe só 100 graus Celsius, tá bom? A chama de um fogo chega a muito mais de 100 graus Celsius, se a gente fosse medir, certo? A luz, né, que vem aqui nos ilumina, vem da onde? Do Sol. O Sol chega infinitamente, né, ao que a gente tem aqui no planeta de temperatura. Correto?
Infinitamente seria um exagero aí, mas chega a bastante graus, né? Se fosse convertido em Celsius, seria bastante graus Celsius o que a gente tem de presença de temperaturas lá no Sol. Tá bom? Mas, enfim, voltando. Para descobrir um valor em Celsius ou em Kelvin, a gente pode ser Celsius para Kelvin como Kelvin para Celsius. Tá bom? Vamos supor que a gente tinha 45 Celsius, 45 graus Celsius. Quanto que seria em Kelvin? Faça aí você também em casa, faça o teste, vê quanto que seria em Kelvin esse valor, tá bom? E para finalizar aqui a fórmula simplificada, a gente tem da temperatura em Kelvin dividido por 5, né? Tem que ser dividido por 5, então a Kelvin menos 273 dividido por 5. E a temperatura em Fahrenheit não muda, porque pertence à fórmula de Fahrenheit, tá ok? Para conversão de temperaturas. Correto? Então, com essa ideia, a gente acha Kelvin para Fahrenheit e Fahrenheit para Kelvin. Essa conta parece ser um pouquinho maior, mas ela não é difícil, tá bom? Na hora de converter aqui, fiquem tranquilos. Algum dos valores, lembrando, pessoal, algum dos valores tem que ser passado pelo exercício. Seja de uma forma direta, como seja de uma forma indireta, que é o que eu vou cobrar também. Como assim indireta? Indireta porque a gente vai ter que converter uma conta antes, achar por subtração ou soma, tá? Num probleminha de cabeça, assim, pode ser até de cabeça, gente, não é difícil não, tá bom? Mas é um probleminha para a gente estabelecer um ponto médio de temperatura que a gente quer descobrir, tá? E aí depois sim a gente taca na fórmula os valores aí para achar o valor geral do que a gente quer converter, seja Fahrenheit para Kelvin, como Kelvin para Fahrenheit. Tá bom? A gente vai praticar isso daí, a gente vai estar craque e entender melhor. Tá bom? Pessoal, eu só queria passar para vocês a fórmula geral e a fórmula simplificada, que são essas daqui que a gente está trabalhando, tá bom? Porque a fórmula geral a gente precisa saber, porque existem exercícios que a gente vai utilizar a fórmula geral para achar um valor aí, né, um cálculo dado por algum exercício aí, tá? Então vou mudar o slide e a gente vai estar lá. Bom, temos aqui então, né, o cálculo da fórmula geral e a fórmula específica, né? Então no cálculo da fórmula geral, a gente pode separar em quadrantes, né, do que a gente quer descobrir, tá? Mas aqui tem a fórmula geral onde está todos os cálculos prontos aí pra gente, né? Então a gente tem o médio, né, o que a gente quer descobrir. E embaixo a gente sempre trabalha com pontos mínimos e pontos máximos. O médio seria o quê? Seria aqui, ó, por exemplo. Entre 100 e 0, existe quantos degraus, né? Existe 100 degraus, porque vai de 0 a 100 como de 100 para 0. É 100 degraus. Então de 0 para 100 existe 100 degraus. Senão não chegava a 100, né? Se tivesse 180 não seria 100. 100 é 100. Então de 0 para 100 existe 100 degraus. É como subir 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só que a gente não sabe o valor médio, né? Então a gente passa como sendo uma incógnita, que é o C, tá? Para exemplificar aqui o quê? O grau Celsius, tá bom? Então tem o ponto médio, menos 0. Por que menos 0? Porque a gente quer ver quantos graus, né, em média, que vai ser passado pelo exercício, lembrando disso, vai ser passado pelo exercício, para a gente descobrir qual que é de 0 até a média. Então a gente faz máximo menos o mínimo. E aqui o ponto máximo menos o mínimo sempre embaixo. Lembrando que isso aqui é para Celsius. Para Fahrenheit é a mesma ideia, pessoal. É a mesma ideia. Só que aqui a gente trabalha com pontos máximos de 212 menos 32. Tá? 212 menos 32. Tá? E a gente quer descobrir o ponto médio aqui. Certo? Para Kelvin, então para Kelvin é a mesma coisa. Kelvin menos 273, que é o ponto médio, menos o ponto mínimo. Tá? Ponto médio, lembra que o ponto médio tem que ultrapassar o ponto mínimo. Então tem que sempre vir na frente. Senão os valores vão dar errados, aí vai ficar confusos. Tá? Eles vão ficar negativos. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar, mas eles vão ficar invertidos para vocês e a gente não vai utilizar dessa forma, tá bom? Para não confundir. Então sempre pensa
que o médio sempre vai ser superior ao mínimo. E aqui da mesma forma, o máximo menos o mínimo. O máximo menos o mínimo. Também pertence ao cálculo de Kelvin. Tá bom? Simplificando isso aqui, pessoal, a gente vai achar um valor, então, de 100, porque 100 menos 0 dá 100. E C menos 0 sempre vai ser C, não importa. Né? 0 não tira nada, correto? Da média, do ponto médio. Então, sempre vai ser C. Então, simplificando, dessa forma, a gente achou esse valor. Já o Fahrenheit, o ponto médio de Fahrenheit, a gente não sabe. Então, tem que manter porque a gente não sabe o quanto que tem que tirar daqui. Então, mantém F menos 32, que é o ponto mínimo. Certo? E 212 menos 32, a gente consegue simplificar essa conta. E a gente chegaria no valor de 180. Correto? Aqui, a mesma coisa. A gente não sabe o ponto médio de Kelvin, subtrai 273, né, mantém em cima, e embaixo a gente consegue simplificar. 373 menos 273, a gente vai achar um valor igualzinho, né, ao valor de Celsius. Lembrando, pessoal, que se a gente fizer daqui para cima, é 100 também. A gente vai andar 100 degraus, tá? Essa é a lógica da escala termométrica de Kelvin, tá bom? Assim, para cima como para baixo, não importa qual polo a gente vai estar analisando de temperatura, tá bom? Aí simplificando mais ainda essa conta, porque 100 é um número muito grande, 180 é um número muito grande ainda, a gente consegue simplificar então. Sabe aquele famoso MMC? Você pode fazer com o famoso MMC e você vai chegar a esses valores aqui que eles são indivisíveis. E esses valores indivisíveis, né, no MMC, lembra o MMC? Que é uma risca, né, coloca os números de um lado, uma risca do outro e vai dividindo? Pois é. O ponto mínimo do MMC que a gente chega é de 5 graus Celsius, que é a fórmula simplificada. Tá? Simplificada por quê? Porque a gente começou a trabalhar ela com médias e mínimas, máximos e mínimas, e a gente chegou nessa fórmula aqui. Da mesma forma para Fahrenheit, médias e mínimas, máximas e mínimas, daria esse valor aqui na simplificada, tá bom? Na simplificada vindo dessas daqui, tá? Professor, por que tudo dividiu por 2? E a 2 vezes 10, tá bom? É que faltou aqui 1 vezes 10. Poderia ser dividido então por 20, tudo poderia ser dividido por 20 e a gente chegaria ao mesmo valor, o mesmo resultado, tá ok? Então essa aqui é a fórmula simplificada. Qual que a gente vai usar, professor? Muito mais essa daqui, a simplificada, muito mais do que essa daqui de conversão geral. A não ser que o exercício não dê, aí a gente utiliza dessa forma aqui, beleza? Mas no geral a gente vai utilizar essa. Professor, se mesmo que um exercício seja simples, eu posso utilizar essas de conversão de valor altos? Por exemplo, vamos supor que ele passou 45 graus Celsius. Eu posso fazer aqui? Pode, normal. Só que os seus cálculos na hora de converter, eles vão ficar muito grandes, tá bom? Então, você, por exemplo, colocar aqui 100, vai dar 100, certo? Vai dar a mesma coisa. Só que aqui, o Celsius vai ficar 45 menos 0, vai ficar 45. Mesmo exercício, o exemplo anterior lá que a gente fez, tá? E aqui os cálculos vão ficar gigantescos também, a mesma coisa. Tá bom? Aqui, ó, no Fahrenheit. Tá bom? Então, recomenda-se quando a gente tem as temperaturas, aí a gente recomenda utilizar a forma simplificada. Tá bom? Onde a gente chegou. Pessoal, espero que tenham entendido essa parte de conversão. Tá? Essa é a segunda parte da aula. Vai vir agora uma terceira, onde a gente vai resolver os exercícios que eu vou passar. Tá bom? Se teve alguma dúvida, não crie pânicos, tá? Porque a ideia aqui são linguagens diferentes, onde cada país vai estar entendendo a sua temperatura. Tá bom? Então, aqui mundialmente utiliza-se mais Celsius, mas tem países que utilizam a escala Fahrenheit. Em laboratórios utilizam-se essa. Por quê? Porque existe a questão do zero absoluto, que é um movimento onde não tem movimento, né, na verdade, de moléculas ali. Então, recomenda-se utilizar a escala Kelvin em laboratórios, por exemplo, em campos científicos. Tá bom? Então agora a gente vai passar os exercícios para a gente estar trabalhando na prática agora, tá bom?
Aguardem só, vocês vão ver que é fácil. Exercícios, né, de prática aqui que a gente passou em aula, tá bom? Eu não vou passar mais exercício, porque os outros exercícios que eu vou passar como forma de trabalho, tá bom? Vai ser a mesma ideia? Vai ser a mesma ideia. Alguns vão estar mais complicadinhos, onde vocês vão precisar trabalhar um pouco mais, para amadurecer também essa ideia de como converter as escalas e tudo mais, tá ok? Não vai ser só a questão de conversão que eu vou passar no trabalho, vai ser também a questão de calorimetria, de modo a ver, né, calor específico, calor latente, tudo que a gente vai ver nesse longo de bimestre. Para que isso? Isso daqui, pessoal, faz mais do que a questão de entendimento. Ela é uma questão, a ciência, ela lida, né, com dois campos. A questão da interdisciplinaridade, que é a questão da matemática junto com as ciências. E o que a gente está aqui aplicando é as ciências aí, tá ok? Número 1, tá? Vai mudar agora a tela, mas eu vou estar projetando essas questões, então leia com calma essas questões, eu vou dar um tempo, leia com calma cada questão, e agora a gente vai estar passando para o exercício em papel, que eu acho que fica melhor para vocês também entenderem como se resolve, e depois para vocês entenderem como se resolve, tá ok?